Então vamos ficar de pé em respeito à palavra de Deus e ler o livro de Provérbios, Provérbios 30, versos 24, 25, 26, 27 e 28. Provérbios. O maior autor de Provérbios é Salomão, mas tem provérbios, que não são de Salomão, que é de Agur. Provérbios 30 foi escrito por Agur. Amém? Estas 4 coisas são mais pequenas, as mais pequenas da terra, mas são as mais sábias, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil e contudo fazem a sua casa na rocha. E os gafanhotos não têm um líder, um rei. Contudo, quando sai em bando e não se repartem. E a aranha que se apanha com a mão está nos pastos do rei. Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos perdão dos nossos pecados e pedimos que o Senhor fale conosco de forma precisa, de maneira que a Tua palavra edifique o nosso espírito, solucione os conflitos da alma, cure o nosso corpo, seja a resposta que viemos buscar para os nossos problemas e nos dê força para vencermos mais uma semana de luta. Fala o que nós precisamos, não o que nós queremos, porque nós estamos anunciando um reino que é eterno, que jamais será fim. Por isso pedimos a tua ajuda. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, presta atenção aqui, ó. A gente, se quiser crescer espiritualmente, a gente tem que andar com gente que é melhor do que a gente. Amém? Isso não impede você ter um amigo, um irmão, que não tem tanta sabedoria, que não é tão bom como você em alguma área, e ajudá-lo. Mas você não pode regredir, você tem que avançar. Quando Lucas escreve sobre isso, ele fala assim: Deus não se agrada naquelas pessoas que retrocedem. E aí ele fala assim: nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam para frente, esperando mais um pouquinho. Aquilo que tiver de vir, certamente virá e não tardará. Amém? E muitas vezes nós achamos que as universidades elas estão cheias de sabedoria. Não, elas estão cheias de conhecimento. As universidades, elas possuem muito conhecimento. Muito conhecimento. Mas o conhecimento que eles possuem é uma permissão de Deus conhecer uma gota no universo de tudo aquilo que Deus criou. A sabedoria não é uma coisa que a gente compra no supermercado e coloca na prateleira e consome quando a gente precisa. A sabedoria é uma coisa que só Deus pode dar. E quando você pede, Ele dá. E depois não joga na cara, que diz: está vendo? Você fez porque foi eu que te dei. Você entendeu o que eu estou falando, irmãos? E sabedoria também, irmãos, você tem que entender que está nas pessoas mais simples da vida. Porque quem construiu esse mundo que nós estamos vivendo não foram as universidades. As pessoas simples, elas fizeram a universidade, mas a universidade não faz pessoas. Se ela for bem usada, ela vai nos proporcionar uma vida mais confortável. Amém? E aqui eu quero falar sobre sabedoria que um homem chamado Agur tirou observando coisas pequenas. Eu sei que você, quando vem na igreja, você vem buscar coisa grande, amém? Eu também vim buscar coisa grande, amém? Amém? Glória a Deus, porque nosso Deus é um Deus grande, e tudo que Ele dá, por mais pequeno que pareça, é grande, amém, irmãos? E ele observou 4 animais. O primeiro que ele observou, a formiga. Ele diz: a formiga,
elas são indefesas e são pequenas, mesmo aquelas que vivem na Amazônia, que tem 3,5 centímetros de comprimento, ela é pequena para o tamanho do nosso pé. A gente facilmente pode matar. E essas formigas, irmãos, em primeiro lugar, ela não faz a casa dela se não for debaixo da terra. Aí você fala assim, mas por quê? Porque a melhor maneira para ela se proteger e era debaixo da terra, é onde ela consegue chocar os seus ovos e se alimentar por causa de um processo. Então você fica pensando assim, pastor, eu estou atolado, né? Eu estou sendo... Fica preocupado, irmãos. Deus está trabalhando. No lugar onde você está, Deus vai te abençoar. E se necessário for, Ele vai fazer mudanças na sua vida. Você pode dar uma glória a Deus? Agora presta atenção, irmãos, que a formiga, ela é interessante, porque todo mundo pensa que formiga come folha de árvore. Não é? Se você fizer uma pergunta, você vai, o que a formiga come? Aí as pessoas vão falar assim, ela come folha de árvore, e algumas comem algumas outras coisas também. De jeito nenhum, a formiga não come folha de árvore. Mas como, pastor, eu vejo a formiga, ela sobe na árvore, ela corta a folha, quando a folha é muito grande, ela pica em pedaços, ela chama as outras, e de repente, uma sozinha carrega uma folha, quando não dá, outra vem ajuda, e elas pegam aquela folha, às vezes inteira, às vezes em pedaços, e carrega para dentro do buraco. O que ela faz com aquela folha que ela levou lá dentro? Aquela folha é colocada num lugar, juntando com a saliva da boca da formiga, juntando com o aquecimento, os gases lá dentro, a folha, ela cria um fungo. E esse fungo vai consumindo a folha. E a formiga vai lá e se alimenta da folha. Ela nem sabe que isso acontece, não passa pela cabeça dela, o cérebro dela não processa esse tipo de coisa. Nós sabemos que isso acontece, mas a formiga simplesmente, ela sai do buraco e vai cortar a folha e confia no processo. Hoje, vou fazer aqui uma brincadeira, irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou falando que ninguém mora no buraco. Hoje você saiu do buraco da tua casa e você veio aqui colher uma bênção. Uma palavra de fé para a tua vida. E você vai voltar para a tua casa e vai levar essa palavra de fé para a tua vida. Você não sabe como vai acontecer, mas confia no processo que a bênção vai acontecer, no bendito e precioso nome de Jesus. É pouco? Dá uma glória a Deus, irmãos. Confia no processo. Sabe por quê, Gabriel? Às vezes a gente vai na igreja e pede uma coisa para Deus, a gente não recebe, só que a gente recebe outra, mas a gente fica fixado naquilo que a gente quer. Mas a gente não sabe que aquilo que Deus deu vai produzir aquilo que a gente quer. Você está entendendo, irmãos? Porque Deus, Ele não se engana, Deus nunca erra. Se você tiver fé, confiar no processo, Deus vai cuidar de você. Dá um glória a Deus aí. Uma outra coisa também interessante, aqui ele fala dos coelhos, que são débeis, não são inteligentes. O coelho não é como um cachorro inteligente que você chama pelo nome, né? Você ensina ele a sentar, ensina ele a dar patinha, adestra ele. O cachorro conhece as pessoas, né? Entendeu? E tem gatos também que têm uma inteligência tremenda. Eu tenho um gato lá em casa e ele ficou no sobradão que eu estava morando um tempo, e depois que eu levei ele para o apartamento, eu lembro que eu chegava para visitar minha mãe, lá do portão da minha mãe, que dá assim, uns 40 metros por aí, eu chamava essa gata, e essa gata vinha correndo, que deu um cachorro, né, para ficar com a gente na casa da minha mãe. Mas o coelho não tem essa capacidade. Coelho não tem garra, coelho não tem dentes para se defender. E se uma águia pegar ele, ou qualquer outro bicho, uma raposa pegar, ele vai morrer nas garras desse animal e se alimenta dos outros. Mas tem uma coisa, irmãos, que o coelho faz. Ele faz a sua casa na rocha.
Ele procura um buraco entre as pedras. E se ele vê o perigo ou algum outro animal der um sinal que tem perigo na área, ele corre para dentro desse buraco e ninguém consegue pegá-lo. Ou seja, você não é coelho, mas quando você sente que o perigo vem, você corre para a rocha chamada igreja, que Cristo edificou a sua casa, e você está salvo. Você está aqui habitando no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente. Você pode descansar, porque a sua verdade é um escudo mediante as setas inflamadas de Satanás. Quem é que está na rocha? Dá um glória a Deus aqui em nome de Jesus. Agora presta muito bem atenção. O coelho, irmãos, ele cria com muita facilidade, né? Se você quer ver como o coelho cria fácil, conversa com o Edson Belmonte ali, você vai ver como é que tanto aquele coelho orelhudo, que é a lebre, quanto aquele coelhinho, né, porquinho da Índia, que também a gente chama de coelho, mas no Brasil a turma chama ele de priá. Tem o selvagem, que ele é meio marronzado, e tem aquele que você compra na pecuária, que ele é malhado, tem várias cores. A lebre brasileira ela é parda, né? E a comprada tem várias cores. Presta muito bem atenção. Aquele animal, na natureza, ele serve de comida para raposa, ele serve de comida para lobo, ele serve de comida para onça, ele serve de comida para gavião. Ele alimenta uma boa parte da floresta. Mas se você pensar assim, como é que ele consegue sobreviver com tanta gente comendo ele? É o seguinte, irmãos, ele não para de procriar. Eu acho que é um dos animais que mais rápido consegue dar cria e criar os seus filhotes. Eu não tenho certeza, mas deve ser um dos mais rápidos, porque se você comprar um casal e colocar na tua casa, rapidamente você vai encher a casa de coelho. O que isso tem para ensinar para nós, irmãos? Aquilo que Cristo disse nos evangelhos. Quando você for bater, bate uma, bate duas, bate três, porque todo aquele que bate com insistência, a porta vai se abrir. Quando você for buscar, busca uma, busca duas, busca três, busca quatro, continua buscando, porque aquele que busca, ele acaba encontrando. Você está entendendo, irmãos? Quando você tiver que pedir alguma coisa para Deus, que pedir uma coisa para o teu chefe, pedir uma coisa para o seu marido, o marido pedir alguma coisa para a esposa, pede uma, pede duas, pede três, pede quatro, continua pedindo, porque Deus, irmãos, no reino dele é vencedor quem não desiste, e se você não desistir, você vai ser abençoado. Lembra daquele reclame que tinha, acho que mais ou menos nos anos 70, que a Caloi fazia o maior sucesso, ela e a Monarch. Fabricava a bicicleta grande, barra forte, e fabricava aquela pequena, de roda pequena. Nossa, eu era doido para ter uma bicicleta daquela, mas meu pai e minha mãe nunca teve dinheiro para comprar uma para mim. Eu acabei herdando a bicicleta do meu pai quando ele comprou um carro. Aí, devagarzinho, fui tomando posse da benção. Mas qual era, irmãos, a propaganda da Caloi para fazer com que o pai comprasse a bicicleta para o filho, ensinar o filho a pedir? O pai acordava, no despertador estava lá: pai, não se esqueça da minha Caloi, e o Natal chegando. Ele levantava, ele ia escovar o dente, e lá no armarinho do banheiro estava escrito: pai, não esqueça da minha Caloi. Ele abria o armarinho para pegar a escova: pai, não esqueça da minha Caloi. Ele chegava lá na mesa para tomar café: pai, não esqueça da minha Caloi. Ele entrava dentro do carro, o bilhete estava lá, até que o pai comprava a Caloi para ele. Agora você me pergunta, tem alguma referência bíblica para isso? Tem. Jesus disse: havia na cidade um juiz iníquo, que não temia Deus. Mas havia também uma viúva que tinha uma causa na justiça para ser resolvida. E essa mulher, todo dia, ela ia na porta do juiz, pedir para que o juiz resolvesse a causa dela. E vou dizer uma coisa para você, irmão: você pensa que não funciona? Funciona. Você imagina, todo dia, a hora que você sai para trabalhar, uma pessoa assim, ó,
Irmãos, todo dia, 7 dias da semana, 30 dias do mês, o ano inteiro, aquela mulher batendo na porta. Um dia esse juiz, ele saiu na porta e ele disse assim: olha, essa mulher, ela sabe que nem a Deus eu temo, mas eu vou resolver o caso dela, porque senão ela não vai sair do meu pé. Sabe o que Deus está dizendo, irmãos? Se você entender que a água é mole, a pedra é dura, mas de tanto ela bater, ela fura a pedra, e a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha, então, irmãos, continua. Fala a pessoa do lado, continua, que grandes coisas você vai receber em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Depois aqui nós estamos vendo o gafanhoto. O que o gafanhoto tem para nos ensinar? Presta atenção. O gafanhoto é outro inseto, irmãos, que ele não faz mal para o ser humano. Ele não pica, ele não tem veneno. A gente tem repugnância, porque a gente aprendeu a ter repugnância, né? Alguém aqui morreu por causa de uma barata? Só se for do coração. Mas barata não mata ninguém. A gente tem aquela repugnância, né? Mas o gafanhoto, irmãos, é um ser assim que normalmente ele não prejudica nada, ele não consegue te matar, ele não põe fim na tua vida. Você pode até assustar se um pular em você. Ele é frágil. Mas quando ele vai sair para conquistar uma terra, um ambiente, para conquistar uma plantação, para poder ter vitória naquilo que ele faz, ele sai em bando. Ele não tem chefe, ele não tem líder, ele não tem rei, mas quando eles vão sair para fazer o seu voo e encontrar uma mata para poder se alimentar e depois procriar, ele sai em bando. Ou seja, o que os gafanhotos estão ensinando para nós essa noite? Que junto nós somos mais fortes. Fala para a pessoa do lado. Eu ia falar para você dar um empurrão, mas não está podendo, né? Fala para a pessoa do lado. Juntos nós somos mais fortes. Você pode até aplaudir Jesus, irmãos. Olha que ensinamento grande. Você acha que a fé de um crente desigrejado ela sobrevive? Não sobrevive. Não sobrevive, ela sucumbe. Ela sucumbe, irmão. Não tem jeito de você ficar perto de Deus e longe da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja é a comunhão dos santos. Igreja é o povo reunido. Igreja, irmãos, é aquela nuvem de gafanhoto que ora e abala o céu. E o céu treme com os nossos louvores de adoração e a bênção chove graça sobre a nossa vida. A outra coisa que nós temos aqui que falar são sobre as aranhas. Aranha é outro inseto, irmãos, que praticamente não faz mal para ninguém. Quanto maior a aranha, menos veneno ela tem, menos poder ela tem para te fazer alguma coisa. As aranhas que elas têm poder de te afetar e talvez até matar por causa de um choque anafilático, elas são pequenas, como a viúva negra e a armadeira. Mas as tarântulas, que as pessoas têm mais medo, grandona, quanto maior ela é, menos poder ofensivo ela tem para te destruir. E você está cansado de ver nos documentários, né, as pessoas pegar aquela aranha na mão, deixar subir no corpo. E tem pessoa que até cria em casa, como pet. Agora presta muito bem atenção. Um dos grandes segredos da aranha para ela sobreviver é ela não ser grande demais, não crescer muito. Porque imagina se a aranha ela nascesse desse tamanho e ela ficasse do tamanho do Daniel, 1,80 m de altura. Irmãos, não ia sobreviver uma. A repugnância que ia dar, porque a aranha é um bicho feio, né? De bonito ela não tem nada. Então você chegava aí, você viu uma aranha que ela tinha, por exemplo, 15 centímetros, você ia matar ela, porque ela vai chegar a 2 metros de altura, vai dar problema. O que isso tem para nos ensinar? Diante de Deus não tem ninguém grande. Você entendeu, irmãos? Mas Deus ama os seus filhos e Ele nos faz grande. Amém, irmãos? Está entendendo, irmãos?
Tem um hino que a gente cantava aqui, até faz tempo que não canta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que veja tua glória em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Sabe, irmãos, o grande problema nosso é que nós queremos ser grande. E hoje o mundo gospel está contaminado com um monte de porcaria, com um monte de coisa ruim, com um monte de artista gospel, ídolo gospel, né? Que não tem exemplo nenhum para nós. E muitas vezes as pessoas se entregam àquele tipo de coisa e até desprezam a música mais tradicional que a gente vinha cantando há muito tempo. E você não sabe o que estão fazendo na música. Você não tem noção do que eles estão fazendo na música. Usando uma neurolinguística para mais te hipnotizar do que você se encher de Deus. Mas tudo bem, não quero falar sobre isso agora. Eu quero falar para você o seguinte, irmãos. Olha, você acha que ser grande soluciona o problema? Vou contar a história para você de alguém que era pequeno e venceu um gigante. Um menino chamado Davi, que vai levar queijo e pão para os seus irmãos e para o seu comandante na guerra. Aquele menino chega, ele vê um gigante de 3,20 metros desafiando qualquer israelita para lutar com ele. Quem vencer, o povo dele teria supremacia sobre o perdedor. E o perdedor teria que pagar impostos àquele povo e não haveria guerra. E aquele gigante insultava os israelitas 2 vezes por dia, durante 40 dias, foram 80 insultos, dizendo assim: em Israel não tem homem. Davi, um menino pequeno, a armadura do rei não coube nele, a espada do rei era pesada para ele. Ele colocou aquela indumentária de um guerreiro, e aquilo mais atrapalhava do que ajudava. Ele foi no rio, pegou 5 pedras polidas, colocou no seu bornal, pegou o seu estilingue primitivo, e diz assim: vocês estão com medo daquele grandão lá só por causa do tamanho? Aquele grandão, ele é incircunciso, eu sou circuncidado, eu tenho aliança com Deus. Uma pessoa incircuncisa não pode vencer alguém que tem a unção de Deus sobre a sua vida. Disseram para ele assim: você não vai conseguir, você é louco. Ele disse assim: eu estava sozinho, olhando as ovelhas do meu pai. Apareceu uma ursa, eu matei. Depois veio uma leoa, eu matei. E eu vou matar esse gigante. Começaram a tirar sarro dele e começou a perguntar: escuta, vocês acham que eu não consigo? Não é isso que o diabo faz para a gente? Ele fala assim: você não vai conseguir. Você é muito pequeno. Você não vai conseguir, você não consegue, você não tem força, você não tem capacidade. Quem é você para conseguir? Hein? Quem é você para se tornar um doutor? Quem é você para entrar numa universidade? Quem é você para ser empresário? Quem é você para cantar no louvor? Quem é você? Quem é você? E o diabo fica jogando na tua cara que você não é ninguém. Você pode dizer assim: eu sou pequeno, mas eu sou de Deus. E Davi começou a perguntar: vocês querem ver como eu mato? E tem uma coisa, agora não mato mais de graça. O que eu ganho se eu matar o gigante? Assim, ó, você vai ter isenção de imposto, você e da sua família por resto da vida. Certamente você vai casar com a filha do rei e você vai deixar de ser um Zé Ninguém para ser alguém registrado na história por toda a eternidade. Eu digo para você, irmãos, você é pequeno, mas o teu Deus é grande.
O que Ele tem colocado na sua mão é suficiente para você matar gigante. Oh, que gloriosa frase! Aquilo que você tem é suficiente para você matar gigante. Dá um glória a Deus, irmãos. Quando Davi viu aquele menino chegando perto dele, com um cajado na mão, um saco com 5 pedras e aquele estilingue primitivo, o gigante se ofendeu, tirou sarro, diz assim: vocês vão mandar um menino? Vocês são covardes, um menino para brigar comigo? Eu vou pegar ele, vou cortar no meio, vou abrir as tripas dele, vou espalhar nesse monte, os urubu e os lobos vão comer, os cachorros do mato vão comer as tripas dele aqui. Davi gritou: alguém vai morrer hoje aqui, mas não sou eu. Quando o diabo, irmãos, confrontar você com esse pensamento errado, ou você mesmo se confrontar por causa que você se acha uma pessoa pequena, presta muito bem atenção, irmãos. Quando o diabo tentar ressuscitar o teu passado, conta para o diabo qual vai ser o futuro dele. O diabo vai falar: você pecou, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquele outro. Você fala assim: mas o meu futuro é na terra prometida, na Canaã celestial. Se Jesus voltar agora, eu vou ser arrebatado. Mas o seu futuro, Satanás, será no lago de fogo, que arde em enxofre, que é a segunda morte e o inferno. E eu reinarei com Cristo para todos sempre. Amém. Sabe, irmãos, por ser pequeno e por ser indiscreto e por ter a capacidade de se esconder em qualquer lugar, você pode construir um prédio de 200 andares. Com o tempo, a aranha e a barata vai chegar lá. Estou falando porque estou brincando com a Márcia aqui. A Márcia vê uma baratinha desse tamanho assim, ela fica desesperada. Irmão, você não sabe o que eu passo lá em casa. Se tiver um pernilongo na casa, essa mulher não dorme, não dá sossego enquanto não matar o bichinho. E é engraçado que o pernilongo só gosta do sangue dela. Do meu lado ele nem vai. Deixando a brincadeira à parte. Ou seja, irmãos, presta atenção. Vou dizer uma coisa para você, irmãos. O reino de Deus não é feito de grandes homens e mulheres. O reino de Deus é feito de um tijolo hoje e um tijolo amanhã. Um tijolo hoje e um tijolo amanhã. Um tijolo hoje e um tijolo amanhã. Muitas vezes, irmãos, você não tem noção como as coisas acontecem, mas elas estão acontecendo. E Deus está trabalhando na sua vida muito mais do que você imagina. Você pode dar uma glória a Deus? Sabe, irmãos, a aranha, ela caça de noite. Amém? Tem alguns autores que dizem assim, que enquanto você trabalha, mas quando você dorme e descansa no Senhor, Deus trabalha para você. Irmãos, vou falar de novo. Enquanto você trabalha, mas quando você descansa no Senhor, deita para dormir, Deus trabalha na tua causa. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Por que Deus trabalha nessas horas? Para a gente não atrapalhar Ele. Não que Ele se deixe atrapalhar. É porque Deus tem planos. Seus planos são mais altos do que os nossos. E muitas das coisas que Deus fala, nós não conseguimos compreender com a nossa mente pequena. Entendeu, irmãos? A gente não consegue entender com essa mente pequena. Eu não quero que ninguém me dê um mérito do que eu fiz, não. Mas eu me alegro em Deus, irmãos, porque Deus tem ouvido as orações e essa igreja tem servido de exemplo e farol para o Brasil inteiro. Este projeto de vida que você está vendo aqui, irmãos, é uma das coisas que começou pequenininha. Não quero que me pague nada e nem que reconheça. Mas eu quero que vocês saibam. Começou pequeno, num salãozinho pequeno.
E você que frequentou o salãozinho sabe a dificuldade que a gente tinha para colocar a gente lá dentro. E quando era de sábado, tinha mais gente do que de domingo, que tinha gente que vinha em todo lugar para ver o que estava acontecendo lá. A gente tinha uma dificuldade. Os nossos jovens, o pessoal que tocava e cantava, tinha que ficar de pé para dar lugar para quem chegava. E a gente colocava a cadeira até no meio da rua. Esse projeto começou pequeno, ó. Hoje está em todo o Brasil. E eu digo para você, irmãos, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você está fazendo, Deus sabe o quanto você ora, Deus sabe o dízimo e oferta que você entrega na igreja, Deus sabe do seu louvor, da sua dedicação e da tua oração. E se você não desistir, você vai conseguir, aliás, já conseguiu, é mais do que vencedor em nome de Jesus. A aranha caça de noite. E eu quero terminar com isso daí. A Bíblia diz que o reino de Deus, para a gente poder ver ele, tem que ter o coração igual de uma criança. A criança, irmãos, ela não tem maldade, ela não tem problemas que nós temos. Ela não enxerga o mundo como a gente enxerga. Ela acaba de brigar, dali 2 minutos já está com o amiguinho novamente, conversando e brincando. Mas quando é que uma criança, ela te dá problema e ela tira a sua paciência? Quando ela está com sono. Toda criança com sono, ela dá trabalho. Ela chora, ela resmunga, ela quer o que não pode. Enquanto ela não dormir, ela não tem sossego e não te dá sossego. É ou não é, irmãos? Você sabe qual é o grande problema nosso? Sabe qual que é o grande problema nosso, você que está me ouvindo? É que nós deixamos de ser criança. E nós paramos de descansar no Senhor. E a gente começa a olhar pela internet e se irritar com as coisas que a gente vê. A gente ouve muito, se preocupa muito, mas a gente deveria de cantar todo dia aquele hino assim, principalmente quando está preocupado. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente de crer. Sabe, irmão, você olha lá na internet, você vê o jornal e fica preocupado porque o governador falou que vem vindo uma segunda onda e que não sei o quê. E aí vem aqueles caras que falam que a vacina tal não é boa, que a outra que é boa. Tem aqueles que dizem que não vai tomar de jeito nenhum. Irmãos, presta atenção aqui, ó. Nós estamos orando de março para cá para Deus dar uma solução, uma vacina. Será que a hora que chegar a bendita vacina você não vai tomar? Irmãos, nós oramos na nossa cidade. Os primeiros cultos que tinha aqui, a gente orou que a nossa cidade ia ter baixo índice de fatalidade, alto índice de recuperação, pouca contaminação, que a nossa cidade ia ser exemplo para o mundo, irmãos. Com todas essas festas, o máximo que chegou foi a 60% o índice de ocupação, aí em 40%, 50%, caindo para baixo. Irmão, Deus está ouvindo a nossa oração. Você entendeu, irmãos? Ah, mas eu estou desempregado. Irmão, você é dizimista? É. Presta atenção, irmãos. Deus, você não está desempregado, Deus está preparando um grande emprego para você. Descansa no Senhor, vai para a tua casa, dorme o sono daquele que foi justificado pela fé. Descansa, porque Deus está no controle. Uma vez, eu era acostumado a dormir no ônibus quando viajava, principalmente que eu saía daqui com Cometa ou com a empresa Cruz, com 19 anos de idade, ia toda semana para São Paulo. Então os motoristas, né, da empresa Cruz, principalmente do Cometa, eram excepcionais. E eu lembro que quando eu comecei a viajar,
viajar para outros lugares também. Logo no comecinho você percebe se o motorista é bom. Quando o motorista é ruim, você não consegue dormir. Um dia nós fomos fazer um seminário no Rio de Janeiro, Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, e o motorista era louquinho da Silva. Nós não dormimos nem na ida e nem da volta. Não deu nem para desmaiar de sono. Mas eu digo para você, irmãos, você está na arca da salvação, não está? Você está na arca da salvação, não está? Eu faço uma pergunta, quem que é o piloto dessa barca? É Jesus Cristo. Você pode ter certeza que nós vamos para o porto seguro, vamos ser abençoados até a nossa vitória final em nome de Jesus. Dá um aplauso para Jesus aí, glorifica o nome de Jesus. Fica de pé, pega seu projeto de vida na mão. Aleluias, aleluias, aleluias. Graças nós te damos, Senhor, aleluias. Glória a Deus. Pai, glória a Jesus. Soberano Senhor. Pega seu projeto de vida, vamos orar. Aleluias, aleluias. Mas pastor, eu não escrevi ainda, eu também não escrevi. Vou começar a escrever amanhã. Mas eu vou orar, porque eu sei que Deus vai ungir a nossa vida. Amém? Amém. Depois nós vamos encerrar com um grande final, cantando um hino de vitória, de bênção. Enquanto canto, eu dou a bênção sacerdotal. Eu quero agradecer pela tua vinda, pelas visitas. Eu não posso te abraçar, te beijar, mas faz de conta que eu fiz isso em nome de Jesus, tá bom? Amém. Pega na sua mão aqui. Na hora que for terminar, você canta esse aqui, vocês cantam esse aqui. É. Vamos lá? Gracioso Deus, eterno Pai. Para muitos pode parecer um pedaço de papel, mas para nós, Senhor amado, é uma porta que está se abrindo, em que muitas vitórias passarão por ela. Aqui, Senhor amado, nós temos pedidos para fazer para a nossa família. Nós temos, Senhor amado, pedidos de ordem espiritual, dons, talentos, ministérios, aqueles que estão sucumbindo, caindo, fraco, para que seja fortalecido e para que todos vocês possam ter um ministério financeiro, porque precisamos trazer o pão de cada dia para sustentar nossa casa, sentimental, nossa alma, nossa saúde psicológica, saúde física para o corpo, que é o templo, que é a única maneira de fazer as coisas aqui na terra através do nosso corpo. E quando ele está doente, Senhor, tudo perece. E profissional, Pai Celestial, aonde nós nos realizamos, o emprego que nós arrumamos, Senhor, que traz sustento para a nossa casa. Que tem muita gente que tem qualificação, mas não tem um emprego devido conforme a sua qualificação, por isso está trabalhando num outro ramo, ganhando menos, Pai, mas eu sei que essa pessoa vai conseguir o emprego conforme com a sua qualificação, e aquele que não tem qualificação, o Senhor haverá de dar uma qualificação em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor amado, para que todos aqueles que estão fazendo o projeto de vida, nessa igreja, em toda a região, alcancem vitória, porque 2021 é o ano do céu aberto. Repita comigo. 2021 é o ano do céu aberto. Glória a Deus. Vamos cantar para terminar. Todo mundo sorrindo, hein? Cheio do Espírito Santo. Vamos lá.